Ok. Bom, na aula de hoje a gente vai ver um novo modelo de previsão, tá? A gente viu na aula passada, sexta-feira foi feriado, né? Então, na segunda-feira passada, eu apresentei para vocês o modelo ARMA, né? Que era o modelo autorregressivo de médias móveis. E hoje a gente vai ver uma variante dele, um modelo que tem uma diferençazinha do modelo original, tá? Que a gente chama de ARIMA. O ARIMA é um dos modelos mais conhecidos, tá? E utilizados para previsão em séries temporais. Isso não significa dizer que ele é o melhor de todos, tá? Por causa do surgimento aí das pesquisas na área de redes neurais, existem agora métodos preditivos de séries temporais que utilizam redes neurais como motor preditor, tá? E costumam ter resultados excelentes. O ARIMA, ele é muito bom, tá? Mas ele não tem a flexibilidade que um modelo baseado em redes neurais tem. Inclusive, é um modelo que a gente vai ver como um assunto extra lá no final da disciplina, tá? Para quem quiser aprender a mexer. Então, qual é a ideia aqui do ARIMA, tá? Primeiro, qual seria a diferença aqui do nome, né? ARMA para ARIMA. O que está mudando é esse izinho que aparece aqui entre a componente autorregressiva, né? Que é o AR, e a componente de médias móveis, que é o MA. Então, esse I aqui, ele vem da palavra integrated, né? Então, o nome do acrônimo aqui seria Auto-Regressive Integrated Moving Average, tá? Ou seja, um modelo, né? Model, então, é um modelo autorregressivo de médias móveis integrado. Então, um modelo autorregressivo integrado de médias móveis, tanto faz a ordem, tá? Qual é a ideia desse integrado aqui que está aparecendo, tá? Se a gente for observar uma série temporal qualquer, eu vou puxar aquela série da base aqui, Clima, Underline Índia, que eu mostrei na aula passada, tá? Vou importar aqui, import pandas SPD, o matplotlib.pyplot spt, ops, ok. E eu vou criar o data frame desse arquivo, tá? pd.read csv, Índia, underline clima, né? Ponto .csv. Só ver como é que ele era mesmo aqui para operar. Clima Índia, né? Ao contrário. Clima Índia. A gente tem uma coluna date aqui que representa a nossa data. Então, deixa eu fazer logo as alterações aqui. def.date, apd.toDateTime, def.date, set index, date, in place igual a true. Ok. Falou alguma coisa aí? Não. Então, vamos dar uma olhada na série. A gente modelou na aula passada a velocidade do vento, né? Isso daqui é uma base de dados que contém dados meteorológicos de uma cidade da Índia. A gente tem registros diários aqui, ó, de temperatura média, umidade, velocidade do vento e pressão média. A gente trabalhou em cima da velocidade do vento, tá? Porque era a única dessas quatro séries aqui que a gente conseguiria trabalhar com o modelo ARMA. A gente vai entender o porquê a gente tá limitado a essa informação aqui, tá? No modelo passado, e com esse modelo novo que a gente vai utilizar, o ARIMA, a gente vai ter condições de trabalhar com o restante. Vamos dar uma olhada na temperatura média. Então, vou colocar aqui df.mintemp, né, que é o nome da coluna, ponto .plot, vou colocar aqui um fig size, 15 por 6, só para ficar um pouco maior. Então, essa daqui é a série temporal das temperaturas médias. E essa curva aqui, essa série, ela tem uma característica que dificulta a aplicação dela no modelo ARMA, que foi o que a gente viu na segunda-feira passada, né? O modelo autorregressivo de médias móveis. Por quê? Vou puxar essa figura no quadro para a gente discutir um pouquinho da teoria por trás dos modelos autorregressivos de média móvel. Alguém entrou aqui? Milena. Mais alguém?
Vamos lá. Então, para que um modelo autorregressivo de médias móveis, né, para que o modelo o ARMA, foi o que a gente viu na aula passada, para que ele consiga, para que ele funcione, tá? A gente precisa assumir duas coisas, tá? A primeira coisa, a gente precisa assumir que o nosso erro, tá? Epsilon é geralmente o símbolo que a gente utiliza para representar um erro. O nosso epsilon t, ou seja, o nosso erro em cada momento do tempo aqui nessa série temporal, tá? Nosso erro em cada momento do tempo, ele tem que sempre seguir o mesmo comportamento. Esse comportamento aqui, a gente diz, ó, que já é estatística, né? Teoria da probabilidade, a gente diz que ele segue uma distribuição normal, que deve estar centrada em zero, a média tem que ser zero, e a variância, sigma quadrado, tem que ser uma variância qualquer, mas essa variância tem que ser constante, tá? Esse valor aqui é constante. Tá? Constante. E a segunda coisa que a gente precisa admitir é que a variável t, tá? Essa variável xt aqui é essa curvazinha, essa linha azul aqui que está avançando no tempo, tá? A nossa variável da série temporal. A média dela, o valor esperado, ele diz assim, isso aqui, o valor esperado dessa variável, ela tem que ser constante também, tá? Tem que ser igual a um mi é um valor qualquer, tá? Isso tem que valer para todo o t. Então, durante todo o meu horizonte de tempo, a média desse meu valor tem que ser igual a mi. Então, vamos ver por que essa série aqui não obedece essas condições. Tá? Primeiro que se a gente for observar a média, se a gente fosse tirar a média desses valores, eu acredito que ficaria mais ou menos aqui. Né? A média representa o ponto de equilíbrio, então a média seria representada por essa linha preta. Tá? Se a minha média for considerada assim, tá? Constante, tá? Tirei a média de todos os valores aqui que está representado por essa série temporal aqui, por essa linha azul, né? A média deu essa linha preta aqui. Então, estou considerando que a minha média ela é constante, tá? Igual ao mi qualquer. Isso aqui é um mi qualquer. Então, essa primeira condição está sendo obedecida. Mas se eu considerar que a minha média é constante desse jeito, eu não vou conseguir obedecer essa condição aqui de cima. O que é que seria esse ruído? O ruído é justamente esse comportamento. Tá travado aqui. O ruído é justamente esse comportamento oscilatório aqui que a gente está vendo na série temporal, né? Ela fica com esse sobe e desce, que parece ficar centrado em cima de uma linha que está modelando esse comportamento. Então, se eu considerar que a minha média é constante, tá? Que é uma condição necessária para que o modelo ARMA funcione, e essa condição está associada a essa componente aqui das médias móveis. Tá? O modelo autorregressivo ele não precisa obedecer isso daqui, o modelo autorregressivo puro. Mas quando eu acrescento aquela componente de médias móveis, eu preciso que essa condição aqui seja obedecida, que a média seja constante e que o erro, que o ruído, né, a componente do ruído, siga uma distribuição normal com média zero, tem que estar centrado no zero com a variância constante. Então, se a gente considerar que a nossa média é constante, tá, para tentar obedecer essa condição, o que é que acontece com o meu erro? Isso daqui tem que obedecer a distribuição para todo. Puxa, travou aqui. Ok, deixa eu ver aqui, deu um bug. Deixa eu ver se ele voltou ao normal aqui, que ele deu um bug no. Droga. Aí, entrar de novo. Board.
Acho que está tendo um problema técnico aqui. Não sei se ele voltou ao normal. Voltou ao normal, vou ter que escrever aquele lá de novo. Tudo bem. Então, só lembrando, o nosso erro, ele tem que seguir uma normal, né, com média zero e variância constante, tá? E o valor esperado na nossa variável aqui da série temporal, o x, p, tá? Ele tem que ser constante. Isso daqui para todo t, isso daqui também, ó, para todo t. Então, durante todo o meu horizonte, eu preciso que as duas condições estejam sendo obedecidas. Então, se eu considerar de novo que a minha média é essa daqui, se eu pegar essa porção aqui do tempo, ó, esse intervalo aqui, tá? Se eu pegar esse intervalo, o meu ruído claramente não está centrado no zero, né? Meu ruído está centrado mais ou menos por aqui, ó. Então, a condição não está sendo obedecida. Se eu pegar esse outro intervalo, já mudou, né? Ela está centrada agora bem aqui. Então, o nosso erro está flutuando para cima e para baixo, onde essa minha média ela não está centrada no zero. E a variância, muito menos a variância é constante. Aqui ela parece que está um ruído maior, depois o ruído fica menor, né? Então, essa primeira condição, se eu considerar que meu valor esperado é constante, eu não consigo obedecer essa daqui de cima. Se eu fizer o contrário, tá? Se eu considerar que a minha média, na verdade, é essa curva aqui, ó. Considerar que a média é essa curva aqui. Aí, alguém entrou. Se eu considerar que a minha média é essa curvazinha aqui, ó. Tá? Eu poderia até considerar que isso daqui está valendo, né? Ó. Eu estou sempre, esse meu ruído está oscilando em cima dessa linha, então está mais ou menos centrado no zero, né? Onde a minha referência do zero é a linha preta, né? E a minha variância parece estar mais ou menos constante. Aqui está uma variância um pouquinho maior, aqui menor, mas a gente até poderia considerar, mas aí a gente não estaria obedecendo essa segunda condição aqui, né? Só essa daqui. Então, essa série eu não consigo obedecer as duas condições ao mesmo tempo. Toda vez que eu tiver uma série, tá? Que não seja algo parecido com isso daqui, ó. Onde a minha média está centrada, é um valor constante, e o meu valor de ruído ele está oscilando sempre em cima dessa linha, tá? Quando a gente não tiver uma série que pareça com isso daqui, a gente sabe que essa série ela não vai obedecer essas duas condições. A gente diz que essa condição aqui, tá? Define essa condição aqui define nossa série como sendo uma série estacionária. Tá? Estacionária, deixa eu colocar o S. Uma série estacionária. Meu Deus. Vou aumentar essa fonte, não. Estacionária. Então, essa daqui é uma série estacionária, tá? E essa série aqui de cima é uma série não estacionária. Então, para que a gente já consiga aplicar o nosso modelo ARMA, né, que foi aquele que a gente viu na segunda-feira passada, a gente precisa, tá, garantir que essa condição aqui de estacionaridade, né, que a gente precisa garantir que a série seja estacionária. Só que nesse caso aqui ela claramente não é, então como é que a gente faz para resolver? Basta a gente utilizar o nosso novo modelo que a gente vai aprender hoje, que é o modelo ARIMA, tá? Onde a grande diferença é justamente esse izinho que está aparecendo aqui, tá? Que está associado às diferenças, né? As diferenças sucessivas que a gente vai aplicar em cima dessa série. O que é que acontece se eu aplicar as diferenças sucessivas, a primeira diferença sucessiva, né? Em cima dessa série? Só lembrando o que é uma diferença sucessiva, tá? Em vez de trabalhar com a variável xt, a gente vai trabalhar com a variável delta xt. Isso daqui é igual a xt menos xt menos 1. Tá? Diferença do valor menos um anterior. Sempre assim, deslocando. Vamos ver o que acontece se eu aplicar as diferenças nessa série aí que modela a temperatura média dessa cidade aí da Índia. Tá? Vou puxar aqui. Então, ó, tá aqui a série original, tá? Mean Temp é a coluna, né?
associada ao valor que a gente está querendo modelar, tá? Que é a temperatura média. Olha o que acontece se eu calcular as diferenças, tá? Para calcular as diferenças, o Pandas tem essa funçãozinha. Basta a gente utilizar essa função diff, ó. Então, aqui na frente do mintemp, eu vou colocar diff, abre e fecha parênteses. Olha o que acontece com a minha série. Aham, agora sim ela está estacionária. Não é? Deixa eu ver aqui. Ah, o Josimar. Ela está estacionária agora, né? Se a gente pegar aqui, pegar a figura dela, tá? Nova página. Dá para perceber agora que a nossa média está centrada mais ou menos aqui, ainda errei, né? Um pouquinho mais embaixo. Centrada no zero, agora. Tá? Toda vez que eu aplico as diferenças, isso vai acontecer, a nossa média vai ser zero, mas o nosso ruído também, ó, ele está centrado no zero e tem uma variância mais ou menos constante. A gente tem uns picos, uma vez ou outra, né? Ó, bem aqui, está aparecendo um pico, ó, na verdade um valezinho, né? Um valor mais baixo. Aqui a gente tem um pico aqui que não está obedecendo o restante do comportamento. Outro bem aqui. Mas isso daqui é aceitável pela teoria da probabilidade, tá? Porque a gente tem uma porção de registros e existe uma probabilidade positiva, embora baixa, tá? A gente tem um valor mais distante aqui na média. Isso não vai acontecer com muita frequência, que é justamente o motivo pelo qual a gente tem esses pontos mais distantes aqui, eventualmente, tá? Eles podem até ser também um outlier, né? Um ponto que tá distante por algum motivo externo que a gente não conhece. Né? Na temperatura aqui, pode ser que tenha acontecido algum tipo de desastre natural que deixou a cidade mais fria aqui, sei lá. E aqui também um pico, pode ter acontecido alguma coisa que deixou ela mais quente. Mas fato é, quando eu aplico as diferenças, ela fica estacionária, né? A gente tem uma média constante e o nosso erro está oscilando em cima dessa média, tá? Para cima e para baixo da mesma proporção, ou seja, com a média zero e a variância mais ou menos constante até o final. Tudo bem? E aí? Ok. Vou colocar o meu quadrozinho aqui de lado. A gente começar a trabalhar, então. Beleza. Então, a gente viu que aplicando essas diferenças, a gente consegue deixar a série estacionária. Esse diff aqui, eu estou aplicando uma diferença só, tá? O valor padrão dele aqui é 1. É o máximo que eu preciso. Raramente eu vou precisar de duas diferenças. E o modelo ARIMA, se a gente utilizar mais de uma diferença, geralmente ele vai ter muita dificuldade de conseguir ajustar o modelo aos dados. E a gente vai ver aqui que pode dar erros dependendo da configuração que a gente for utilizar. Então, beleza, vamos tentar. Então, voltando aqui ao ARIMA, né? Já que a gente discutiu aqui a história da estacionalidade. Então, no ARIMA, a gente vai ter três parâmetros, tá? A gente vai ter um parâmetro para definir a componente autorregressiva, um parâmetro para definir a componente de médias móveis, e a gente vai ter um parâmetro adicional que ele me diz justamente o número de diferenças que eu vou aplicar. Então, ó, a gente diz que o modelo é uma ARIMA PDQ, tá? ARIMA PDQ, onde o P é o número é a ordem, né, da componente autorregressiva, é o número de períodos, é o tamanho do lag da componente autorregressiva, o D é o número de diferenças, e o Q é o número é a ordem da componente de médias móveis, que é aquela que faz o ajuste dos erros, né? Então, nós temos três parâmetros aqui para setar. Então, a gente vai trabalhar em cima desse exemplo da Índia, né? Que eu já fiz aqui a leitura, já criei aqui o data frame com com toda a configuração que a gente precisa, né? A gente precisa que o nosso índice seja uma data, que está bem aqui, ela tem que estar ordenada, né? Da mais antiga para mais recente, é o que está acontecendo aqui. Se acontecer de a gente utilizar um data frame que ela não está ordenado, tá? Basta eu acrescentar um comando df.sort, né? Sort é de ordenar, sort index, tá? In place igual a true.
e ele faria essa ordenação. No caso que já está ordenado, então a gente não precisa utilizar esse comando, mas ele pode ser necessário. A gente vai ver aqui no exemplo final que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu baixei aqui os dados mais recentes do valor da Apple, tá? Dados os últimos 6 meses, tem até sexta-feira. Ele não tem o valor de segunda-feira, mas é até legal que dá para a gente fazer a previsão e depois alguém procura aí quanto é que deu hoje, quanto é que fechou hoje, né? O valor da Apple, de um título da Apple, para ver se o modelo funcionou bem. Se a gente chegou perto, né, do valor real. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima dessa temperatura média, tá? Então, como é que funciona o modelo ARIMA? A gente vai trabalhar exatamente igual ao modelo ARMA, inclusive a forma de configurar é exatamente igual, só que na hora de passar a ordem do modelo, a gente tem 3 parâmetros, P, D e Q. Então não tem quase diferença nenhuma na utilização do modelo ARMA, tá? Então eu vou importar, inclusive ele faz parte do mesmo subpacote, ó, from stats models, .tsa, né, que é a nossa partezinha aqui só de séries temporais, .arima model, import arima. Eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou importar o arma também para a gente comparar, tá? Os dois. Vou importar o arima e o arma. Se você quiser importar mais de uma coisa de um pacote, é só você colocar uma vírgula e dizer qual é o nome da outra função que você quer importar, tá? Tem o arima e o arma. A gente vai criar aqui uma instância, tá? Um modelo arima. Então eu vou chamar ele de arima, com letra minúscula. Ele vai ser igual ao nosso arima, com letra maiúscula, né? Que é a nossa classe aqui. O que a gente tem que passar? Os dados são a nossa temperatura, né? Então eu vou passar aqui, ó, df.min temp, tá? Essa daqui é a nossa série temporal que a gente quer analisar. Eu preciso aplicar a diferença aqui logo, ó, diff. Não, tá? O arima ele já vai lidar com essa diferença de forma automática. Isso é muito conveniente, tá? Porque quando a gente for criar o nosso modelo, a gente vai criar um modelo em cima dessa série aqui e não da série original. Só que a gente está interessado em prever a série original e não essa série aqui, que é a série das diferenças, né? Isso aqui não serve de nada para a gente só fez a transformação para facilitar para o modelo conseguir ser aplicado. Então, o modelo ARIMA ele já consegue lidar, tá, com essa transformação aqui de forma automática, sem a gente precisar se preocupar com nada. Então, eu passo aqui a nossa série, a temperatura média, eu tenho que dizer qual é a frequência desses dados, né? FREC, essa frequência é diária, né? Frequência diária, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, então a frequência aqui é diária. O códigozinho que a gente utiliza é o D maiúsculo. E por último eu passo a ordem, order. A gente tem 3 parâmetros, P, D e Q. A gente vai fazer um teste com essa configuração aqui, ó, 5, 1, 2, ou seja, a componente autorregressiva a gente vai considerar 5 períodos para trás. A gente vai aplicar uma diferença, que geralmente é o suficiente, tá? Dificilmente você vai ver um modelo aqui onde você vai aplicar 2 diferenças, acho muito difícil. E a gente vai considerar para o ajuste do erro somente 2 períodos para trás. Eu termino colocando o ponto fit. Para a gente executar, a gente tem o nosso modelo. Foi o que eu errei aqui. Coloquei um parênteses a mais aqui. Então, criamos o nosso modelo. A gente pode ver logo a qualidade dele calculando o erro médio quadrático. E na aula passada eu mostrei uma forma da gente trabalhar separando o conjunto de treinamento e o conjunto de teste, não foi? Só que para esses modelos que a gente está vendo aqui, tá, os modelos baseados em regressão linear, que são todos esses que a gente está vendo, são modelos que não tem problema de overfitting, tá? Eles não conseguem, nem que a gente queira, a gente vai ter problema de overfitting. Eles não conseguem se adaptar perfeitamente ao comportamento dos dados, que é o que geralmente causa problema de overfit. Então, a gente vai utilizar só o erro residual em cima da própria série que a gente treinou aqui, em cima dessa própria série das temperaturas. Então, eu criei o modelo para poder acessar os erros residuais. A gente viu que é só repetir aqui o nome, ponto reside. Né, eu tenho os meus erros residuais aqui, ó. É o erro de previsão de cada período, ó. Eu errei
isso daqui no segundo período, esse daqui eu errei no terceiro, assim vai. Então, eu posso elevar isso daqui ao quadrado para calcular os erros quadráticos. E se eu colocar um parênteses, colocar ponto min, né, de média, a gente tem os erros, o erro médio quadrático, que nesse caso aqui está dando 2,56. Tá? Aí o valor de referência, a gente pode testar outras configurações para ver se consegue reduzir isso daqui. Tá? Ok. Então, o modelo ARIMA com essa configuração, ele teve esse comportamento, ele teve esse erro aqui, tá? Se a gente criar o mesmo modelo, só que utilizando o modelo ARMA, né, eu vou criar aqui embaixo para a gente comparar, ó, vou chamar de ARMA, tirar esse I daqui, ele vai ser o modelo ARMA, e ele não vai ter esse parâmetro aqui da diferença, então ele vai ser um 5,2. Esses dois modelos, ó, eles são equivalentes, né? A gente tem o modelo ARIMA, a componente autorregressivo 5, o componente de médias móveis 2, tá? P igual a 5, Q igual a 2. Aqui a gente tem P igual a 5, Q igual a 2. Só que no modelo ARMA a gente não tem essas diferenças sucessivas que a gente utilizou para ele modelar em cima dessa série aqui que é estacionária, né? E não em cima dessa. Ó, o que acontece quando a gente trabalha em cima de uma série que não é estacionária, né? Que é esse caso aqui, ó. O erro vai ser maior, tá vendo? Necessariamente o erro vai ser maior. Ele não vai conseguir modelar bem a componente de erro quando ela não for estacionária. Então aqui, ó, a gente conseguiu deixar estacionária, né? Utilizando uma diferença. E aqui a gente não deixou, já que a gente utilizou o modelo ARMA, ó, e o nosso erro deu maior. Isso era esperado. Um detalhe, se eu utilizar o ARIMA e deixar aqui, ó, no lugar de 1, a gente colocar um 0, esse daqui é o modelo ARMA. Se eu tenho um ARIMA, onde o meu D aqui, que é o que representa as diferenças, é 0, o resultado, ó, vai dar exatamente igual. Tá vendo? Deu exatamente igual, porque esse modelo acabou de ficar exatamente igual a esse daqui, tá? Porque o componente que diferencia é justamente esse parâmetro, que colocando com 1, a gente fica com esse formato aqui. Se eu colocar 2, ó, a nossa série vai ficar assim. Tá? Ficou mais estacionária ainda, mas existe um problema associado à segunda diferença em diante, tá? A gente tem o algoritmo, tá? De ajuste aqui, o modelo, ele vai ter dificuldade de reverter as diferenças. Por isso que a gente tem que evitar utilizar mais do que uma diferença, tá? Uma diferença geralmente vai ser o suficiente para conseguir aplicar o modelo. Então, vamos ver aqui o que acontece se a gente... Vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer as previsões, tá? Vou executar aqui de novo o ARIMA, né? Com 1 aqui. Então, tá aí o nosso modelo ARIMA. Utilizando o comando predict, a gente tem como fazer as previsões, né? Então, se eu colocar, por exemplo, ARIMA predict, ele vai criar uma série aqui mostrando a previsão de cada item. Só que essas previsões que ele criou são previsões dessa série aqui e não da série que a gente está interessada, que é a temperatura, de fato, né? Ele criou as previsões dessa daqui. A gente tem como confirmar plotando. Ó. Se eu plotar, vamos lá. Vou colocar plt.figure size igual a... Só para ficar aqui um tamanho grande, 15/6, geralmente o tamanho que eu uso. Eu vou plotar, ó, plt.plot, o nosso df.mintemp, né, que é a nossa série original, tá, que é essa daqui. E vou plotar no mesmo gráfico as previsões, que são essas daqui, né? Então é só colocar um plt.plot, colocar isso aqui dentro, para ele plotar as previsões. Olha o que acontece no meu gráfico. Olha que as minhas previsões estão erradas, né? Na verdade, elas estão certas. Só que a gente está fazendo a previsão, ó, em cima dessa série aqui que está centrada no 0, tá vendo? Por isso que ele está lá embaixo no 0. Ó. Só que a gente está interessado em prever a série original. Então, para conseguir fazer a previsão em cima da série original, a gente precisa passar esse parâmetrozinho aqui, ó. TYP igual a levels, entre aspas. A gente passa aqui em cima, dentro do predict, ó, dentro do parênteses do predict. Isso daqui a gente só está informando para ele que a gente quer reverter a diferença antes de fazer a previsão, tá? Na verdade, é depois de fazer a previsão. Então, tá aí, ó. Nossa previsão está em cima da série. E dá para perceber que ele tem um comportamento bem
Interessante, né? Ele está conseguindo acompanhar, ó, o comportamento dessa série temporal, tá? Tudo bem? Até aí? Ah, deixa eu compartilhar. Todos esses arquivos eu tenho no meu GitHub. Depois eu vou mandar aí o link do meu GitHub. GitHub é um repositório para quem trabalha com programação. Então, se você entra na minha página no GitHub, é como se fosse um Facebook de programador, entendeu? Só que em vez de ter o meu perfil lá, tem todos os meus arquivos e códigos que eu deixo disponível para quem quiser pegar. Depois eu vou mandar um link. Aqui o link, ó. Pois é, tem um link nos vídeos do YouTube. E o link é do GitHub, inclusive. Lá tem tudo, tem todos os PDFs, o PDF não, os CSVs e esses arquivos aqui do notebook. Tem tudo lá. Inclusive, está faltando postar um último vídeo da parte de séries temporais e eu não tive tempo hoje, porque meu filho não dormiu nem um minuto. Acordou 7 horas da manhã e dormiu há meia hora atrás. Um pouquinho antes da aula começar. Não me deixou gravar, não. Certo? A gente coloca aqui esse TYP igual a levels, é um parâmetrozinho, né? Que isso aqui ele entende agora que ele quer que a gente vai reverter as previsões. Só que o ARIMA, ele tem uma função, tá, especial para fazer essa previsão do período que a gente está interessado, né? Ó. Essa série, se a gente der uma olhada aqui, ó, df.index, tá? Para a gente ver os índices, ó, ela vai de 2013 até o dia 1º de janeiro de 2017. Como a nossa frequência é diária, a gente consegue fazer a previsão para o dia 2 de janeiro de 2017. E a gente sempre consegue fazer a previsão somente para o período seguinte, tá? Que nesse caso aqui seria o dia 2 de janeiro de 2017. Então, para fazer a previsão desse período específico, eu posso utilizar um comando chamado forecast. Então, eu coloco anima.forecast, executo, e tem aqui a minha previsão. A previsão ele mostra várias informações. A gente está interessado só na primeira posição, é só colocar um colchete zero, tá? Então, a previsão, ó, da temperatura para o dia 2 de janeiro de 2017, né, que é o próximo período, seria 11 graus, ponto 37. Seria um valor mais ou menos, 11 está mais ou menos por aqui, ó. Ele está prevendo que o valor vai ser mais ou menos aqui, tá? Então, a gente vai estar sempre interessado nessa previsão aqui, ó, nesse forecast. Tá? O ponto predict, ó, ele prevê toda a minha série. É mais para a gente olhar aqui para ver se ela está se comportando bem, né? É só para a gente ter uma referência visual para ver se o nosso modelo ele tem os parâmetros corretos, se ele está se comportando do jeito que a gente está esperando, né? E acompanhar esse ciclo aqui, esse vai e volta aqui da temperatura. Ela tem uma componente de sazonalidade, né? Que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que é o último modelo baseado em regressão linear, que é o SARIMA, que é o que considera a componente de sazonalidade. Então, com o forecast, a gente consegue fazer a nossa previsão. A gente está interessado só nesse valor. Qual vai ser o valor do próximo período? Tá? Basta utilizar essa funçãozinha aqui. Ok. Aqui embaixo, eu criei uma... Isso daqui é um pouquinho de programação, né? Isso daqui ninguém é obrigado a saber. Mas eu criei aqui, de qualquer forma, um códigozinho para ele testar várias configurações. A gente tem uma configuração considerando 201, né? Ó, autorregressivo 2, nenhuma diferença aplicada e a componente de média móvel igual a 1. Isso daqui o que é? É um arma, né? É um arma 2.1. Aqui isso daqui é 0. Então, estou aplicando o arima no formato arma aqui, né? Sem as minhas diferenças. Aí com 3, 301, 302. Aí agora considerando diferenças, 211, 212, 311, 312, 313. Se eu executar aqui, ele vai testar todas e a gente vai perceber que vai aparecer um errozinho justamente na hora de ajustar, ó, o nosso modelo. Foi o nosso modelo, qual foi o que ele deu? Que ele não conseguiu aqui. Ele deu problema nesse 301. Não, foi no 302 que depois ele apareceu aqui. Ele está reclamando, ó, que ele não conseguiu ajustar corretamente. Isso aconteceu justamente porque a série não é estacionária, tá?
ele pode, inclusive, não conseguir ajustar corretamente. Ele não conseguiu achar o valor ótimo. Ele ajustou, tá? Deu isso daqui, mas ele deu erro na hora do cálculo lá, porque o que ele resolve basicamente é um problema de otimização. E envolve essa parte de derivadas, coisa de matemática, né? É derivada de uma matriz, inclusive, que a gente chama de Hessiana, né? O Hessiano é a segunda derivada da matriz de variáveis. E ele, ó, tá falando que ele teve dificuldade de lidar com a Hessiana dessa configuração aqui. Então, ele deu esse errozinho aqui, apesar disso ele até deu o resultado, tá? Mas ele reclamou justamente, ó, porque a gente não aplicou a diferença. Justamente porque essa série não é estacionária, a gente pode enfrentar, se deparar com erros desse tipo. O pior é que nada impede do modelo ARIMA, mesmo aplicando uma diferença, nada impede da gente ter problemas de convergência, porque o cálculo é difícil, tá? O cálculo matemático por trás do ajuste desse modelo em cima dos dados é muito difícil para o computador resolver. Então, dependendo da configuração, pode ser que realmente dê erro mesmo que eu aplique uma diferença. Tá? Nesse caso aqui, vamos ver qual que deu menor. Está em ordem, tá? Eu coloquei para ele gerar na ordem. Aqui. Então, o melhor que teve foi esse daqui, ó. ARIMA 212. Melhor configuração que a gente achou dessas daqui, ó. ARIMA 212. Foi o que teve o menor erro, tá vendo? Então, em cima desse 212, seria provavelmente a melhor previsão, o que eu tenho maior segurança, né? Então, foi o último que eu gerei aqui, né? Chamei de model, então se eu colocar aqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, o último que ele gerou foi esse daqui, 3, 1, 3. Que não apareceu aqui porque foi pior, tá? Então deixa eu só criar aqui o modelo 212, só para a gente ver qual é a previsão que é mais adequada. O que a gente fez, a previsão que a gente conseguiu com 512 foi 11 e alguma coisa, né? O erro dele deu quanto? 2,56, deixa eu ver esse daqui. Foi menor, tá vendo? Então esse daqui é mais confiável, o ARIMA 212. Então eu vou fazer o seguinte, só para a gente fechar essa primeira parte aqui, eu vou, cadê? Copiar isso daqui, tá? Aqui. É uma... Aqui dentro. Esse é o modelo ARIMA. Só que o melhor que a gente achou foi esse daqui, 212. Então eu vou colocar 212. Vou ajustar. Ué. Enfim. Ó. Animo.for. Ele reclamou de alguma coisa aí, mas ele conseguiu. Forecast. 0. Vamos ver qual foi a previsão que ele fez. Ó. 11,21. A outra tinha sido quanto? 11,37. Então, esse modelo aqui, ele está achando que vai ser um pouquinho mais baixa a temperatura do que a outra previsão. Essa daqui, teoricamente, é a mais confiável, já que no nosso teste aqui, né, foi o que deu o menor erro de todos, o menor erro médio quadrático. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, só para a gente... eu vou aplicar esse conhecimento aqui em um caso real, tá? Eu entrei aqui pesquisando na internet e achei aqui um site que a gente consegue dados atualizados, tá, diariamente, de ativos da Bolsa de Valores, tá? Então, eu acessei aqui o AAPL, né, que é o da Apple, tá? Cliquei aqui para pegar dos 6 últimos meses, a gente tem aquelas informações básicas, né? A data, aqui é sempre dias úteis, né? A data é o valor de fechamento, aí tem o volume, valor que abriu, maior valor, menor valor do dia. A gente está interessado no valor de fechamento, né? Que é geralmente o que a gente quer prever para um determinado período. Então, eu baixei já esse arquivo CSV e já joguei aqui dentro, ó. Ele já está aqui na pasta, ó, eu chamei de apple.csv. Eu vou criar o data frame dele aqui, tá? Aqui do zero, igual a pd.read CSV.
apple.csv. Vamos dar uma olhada aqui nele. df.head, para ver as 5 primeiras linhas. Então tá aí o nosso arquivo. Vou fechar aqui o WhatsApp. Esse arquivo ele tem uma série de problemas. Eu vou fazer aqui as correções, tá? Mas não se preocupe com isso, tá? É só porque ele veio no formato que não está muito interessante. Primeira coisa, ó, tá vendo que está aparecendo um cifrão aqui? Esse cifrão fez com que essa coluna fosse interpretada como texto. Eu vou ter que corrigir isso daqui. E como esse nome ele tem uma barrinha aqui, ó, né, inclinada, a gente não consegue utilizar aquela notação df ponto o nome da coluna. Eu tenho que colocar df colchete, entre aspas, o nome da coluna para acessar. E pior ainda, esse nome tá errado. A gente tem um espaço aqui na frente. Se você colocar, vou mostrar aqui, ó, se eu colocar df.columns, a gente tem a lista de colunas. Olha como é que tá o nome, ó. Tem um espaço na frente. Aí a pessoa vai tentar acessar e vai dar erro, porque vai escrever, entre aspas, close barra last. Se esquecer de colocar esse espaço aqui, dá um erro. Então tem vários problemas assim. A mesma coisa acontece com os valores aqui da coluna. Ó. Se a gente colocar, vou acessar essa coluna, df, abre o colchete, coloca aqui entre aspas, tá? Ao acessar, parece que não tem nenhum problema, né? A gente tem aqui esse cifrão na frente, mas se eu colocar o ponto values para ver os valores, olha como é que está o valor. Tem um espaço também na frente, tá vendo? Ele está com o texto e tem um espaço. Eu tenho uma porção de problemas, eu vou ter que usar um pouquinho aqui da uma parte mais avançada do Pandas, mas, de novo, só porque eu quero mostrar aqui uma aplicação real, tá? Então, geralmente, a aplicação real, a gente vai ter mais trabalho, porque sempre tem algum problema na base, tá? Então, o que eu faço para resolver aqui é o seguinte, nessa coluna, se eu colocar ponto .str, aqui são coisas extras, tá? Ponto .str, a gente acessa as características de texto dessa coluna, tá? Então, a gente está tratando cada valor desse daqui como sendo um objeto de texto do Python. E o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso colocar um colchete na frente e dizer que eu quero que esses valores aí, cada um deles eu quero pegar somente da segunda posição para frente. Então, eu posso colocar aqui, ó, dois pontos. Então, da segunda posição para frente, como é que ficam os valores? Vou colocar velhos aqui só para a gente ver. Olha só, agora a gente só tem o valor, tá vendo? A gente eliminou aquele espaço em branco e o cifrão utilizando isso daqui. Só que ainda está no formato de texto, então eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que essa coluna vai ser igual a isso daqui, né? Só que eu vou transformar isso daqui para numérico. pd.toNumeric, numeric, certo? Deu. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de series, tá? Series vai ser igual a essa coluna aqui, só para a gente trabalhar só em cima da série, com o valor que interessa para a gente, que é o fechamento do dia, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aí a nossa série, ela agora é um valor numérico, tá vendo? São os valores de cada dia. Ah, esqueci de uma coisa, né? Que era para eu ter feito aquele esquema, df.date é igual a pd.toDateTime, df.date, para poder a gente transformar essa coluna aqui no formato datetime, e eu tenho que fazer com que essa mesma coluna seja um índice, né? Set index, a gente sempre está fazendo isso daqui. Date in place igual a true, e outro detalhe, ele não está ordenado, tá vendo? Não está em ordem, então tem que colocar df.sort index place igual a true para poder executar. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Pronto. As datas estão em ordem, né? Ó, dia, mês e ano, então dia 4 do ano de 2019, dia 5 do ano de 2019, dia 6, dia 7, dia 8. Se a gente colocar aqui, ó, as 10 primeiras linhas, do 8 ele pula para o dia 11, tá vendo? Porque são só dias úteis. Então, 8, 9, 10, sábado e domingo, 11 é segunda-feira, ele vai seguindo aí. Beleza. Então, deixa eu executar de novo aqui, né? Já que a gente leu de novo lá. Sim, essa série. Então, tá aqui ela com o índice agora com as datas, né? Que é muito importante aí para a gente conseguir trabalhar com as séries temporais. Então, tá aí a nossa série. Vamos dar uma olhada aqui, vou dar um plot. Big size igual a 15 por 6.
Aí a nossa série temporal dos... nossa série temporal dos valores de fechamento de uma ação, né, das ações da Apple, tá? Dos últimos 6 meses. O último valor que a gente tem, ó, inclusive, ele não tem, é o dia 4, ele tem até o dia 1º de maio. Aí depois a gente vai ver se a previsão que a gente fez se aproximou realmente do valor real. A gente pesquisa aí depois para saber quanto é que foi o fechamento de hoje. Ou não teve fechamento? Alguém está sabendo de alguma coisa aí? A bolsa parou já? Não sei. Não estou nem acompanhando isso. Alguém conhece? É alguém que investe na bolsa? Achei estranho que esse site aqui ele sempre está atualizado, não tem o valor de hoje. Deve ser porque vai atualizar, sei lá, só amanhã. Vamos lá. Então, vamos fazer um teste aqui. A gente pode criar um modelo Arima. A gente pode testar algumas configurações para ver como é que ele se ajusta. E quando a gente escolher a melhor de todas, né, dentre as que a gente vai testar, a gente faz um forecast e depois verifica aí se a gente conseguiu se aproximar do valor real. Ó, dos últimos 6 meses, dá para ver que ele estava crescendo, né? A partir aqui da metade de fevereiro de 2020, ele começou a cair por causa então, provavelmente, essa história da pandemia começou... No Brasil, foi a partir aqui de março, né? Mas acho que nos Estados Unidos já tinha começado aqui, mais ou menos aqui no início de fevereiro, se eu não me engano. Os primeiros casos, aí começou a cair aqui no final de fevereiro para o início de março. Então, deve ter sido por causa disso, já estava erguendo de novo, também já estava subindo de novo. Então, a gente vai prever o próximo valor aqui. No caso, seria o valor de hoje, né? Dia 4. Vamos ver se a gente consegue prever o valor próximo da realidade. Então, essa aqui é a nossa série. Eu chamei de series aqui só para facilitar, certo? A gente vai utilizar isso aqui como sendo a nossa série, essa variávelzinha aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um modelo, vou chamar de Arima. A gente vai passar essa series. A frequência, eu fiz um teste aqui outra vez com dados da bolsa, tá? Como ele tá, como a frequência dele são dias da semana, teoricamente a gente tem que colocar aqui frec igual a B. B é de business day, certo? Só que ele está dando um erro, ele não está entendendo esse B aí por algum motivo. Se você não colocar, ele simplesmente ignora, ele ignora que o índice aqui da série, tá? E ele considera que os valores estão na mesma distância e roda do mesmo jeito. Então a gente vai ignorar, a gente não vai colocar um frec, tá? Vou colocar logo aqui a ordem. Vamos testar uma configuração aí. A gente pode começar devagar. Vamos começar com um modelo autorregressivo. Vou colocar 2, 0, 0. Quando eu uso uma ARIMA, onde a diferença é 0 e a média móvel é 0, ele é basicamente um modelo autorregressivo de ordem 2, que é aquele primeiro que a gente viu. Vou colocar um ponto fit. E aqui embaixo eu vou fazer logo o nosso cálculo do erro, né? Arima.reside, só para a gente comparar, né? Reside, eleva ao quadrado, com 2 asteriscos, ele eleva cada erro residual ao quadrado. Coloco entre parênteses aqui, ponto min, para ele calcular o erro médio quadrático, vamos ver quanto é que deu aqui, 69,53. Então a gente pode testar algumas configurações, vamos ver o que acontece se a gente aumentar a ordem aqui do componente autorregressivo. Estou colocando 00 por enquanto, 69,53, 69,51, diminuiu um pouquinho, então esse modelo já é melhor do que o anterior. Vamos ver aqui com 4. Melhorou, 69,02. Vamos ver aqui com 5. E8 está melhorando, né? A gente pode aumentar aqui. Agora já ficou mais ou menos a mesma coisa, né? 68,51, deixa eu ver quanto era aqui com 5. 68 ponto, ó. Então, ele melhorou um pouquinho de nada, né? Com 6. Vamos parar por aí. Vamos testar o que acontece se a gente aplicar as diferenças. Então, vou aplicar a primeira diferença sucessiva. E4,91. Diminuir aqui para 4. 6, não. 5,1. 66,10. Quanto é que estava aqui antes?
Diminuiu, né? Quando eu coloquei a diferença. Aplicando a diferença, o modelo autocrescível diminuiu para 66,10. Vamos ver o que acontece se eu começar a aumentar a componente de médias móveis. Geralmente melhora o meu resultado. 66,10. 59,92, ó, melhorou. Vou colocar 2. 59,87, melhorou. Vou colocar 3. Não conseguiu ajustar, deu um erro aqui, ó. Inclusive piorou. Então ele não conseguiu ajustar para 3. Vamos voltar aqui para 2. Vamos ver o que acontece se a gente aumentar aqui para 6. Deu erro também. Tá? Ele não está conseguindo ajustar. Cadê o erro aqui? Hã? Tá doido ali, né? Acho que o melhor valor que a gente conseguiu foi esse daqui, né? Melhor configuração. 59,87. E piora. Então, 5,12 foi o melhor resultado até agora. Deixa eu tentar colocar aqui um 7, 59,87. Opa, 58,64. Essa configuração foi melhor. 58,64. Deixa eu aumentar aqui. Ver se consigo aumentar para 3. 54,40. As coisas estão começando a melhorar. Nosso modelo está ficando cada vez melhor. A gente pode, inclusive, já tentar visualizar aqui o modelo para ver se ele está se encaixando bem, né? Vou colocar o plt.figure, colocar aqui em fig size, igual a 15 por 6. Aí eu vou colocar plt.plot, ele plotar a nossa série, series, né? plt.plot, arima.predict, para ele desfazer as diferenças, né? A gente aplicou a primeira diferença aqui, eu tenho que colocar PIP igual a levels. Vamos ver aqui. Aí, ó, nossa série é em azul, né? Laranja é o nosso modelo preditivo. Tá mais ou menos. Tá tão bom, não. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar ele mais ainda. 54,40 por enquanto. Vou aumentar aqui para 8. Ó, já tá tendo mais dificuldade. 51. Vamos ver como é que fica aqui na série. Sim. 51,48. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a componente de erro. 51,48. Agora tá dando trabalho dele. Piorou, né? Foi para 52,14, mas às vezes quando a gente aumenta a componente de médias móveis, a gente pode reduzir aqui, conseguir um melhor resultado. Deixa eu ver. 4,1,4. Piorou. 5. Estava até 7, né? Com 3 era melhor, 52,92. Com 3 era. Não, com 4 era melhor. Porque demorou mais para calcular, né? Vamos ver aqui. Tá aí o nosso modelo versus o valor real, né? O valor real em azul e o nosso modelo é o laranja. Dá para perceber que o modelo ele conseguiu acompanhar, né? Mas em alguns momentos ele comete alguns erros mais grotescos, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui tem um erro grande, né? Ó. O valor real bem aqui, ele preveu que seria aqui para cima. Deixa eu ver onde é que ele tem outro valor, um erro grande. Bem aqui. Ele está cometendo erros grandes em poucas vezes. Aqui tem um erro grande também. Mas na maior parte das vezes, ó, ele está conseguindo seguir muito bem o caminho da série, né? Então vamos ver qual seria a previsão para a data de hoje. Dá para ver a previsão para a data de hoje? Basta pegar aqui o módulo que a gente criou, a gente chamou de Arima, né? Ponto forecast. Shift 0 para ele pegar só a previsão mesmo. E a previsão, para a data de hoje seria 292,5. Quem conseguir procurar aí, deixa eu ver se consigo achar.
É esse o código? APL, né? APL. Deixa eu ver se consigo achar. Tem aqui. Quero ver se a gente chegou perto. Esse aqui foi hoje, né? É, dia 4 de maio, 293,16. Vamos ver a nossa previsão. 292,5. Foi bem em cima, hein? Funcionou bem o modelo. Melhor do que eu esperava. 293, 292,5. O modelo teve uma precisão excelente, tá? Legal, né? Pois é, margem de erro bem aceitável. Geralmente dá para fazer o day trade sim, mas tem que tomar cuidado, né? Porque o modelo, esse tipo de modelo que a gente está aprendendo, tá? A gente chama de modelo univariável, univariado. O que significa isso? Que a gente está considerando somente o valor da própria série como referência para as previsões, né? A gente está considerando os valores anteriores para fazer a previsão dos seguintes. Mas existem modelos mais evoluídos que eu vou tentar mostrar para vocês aí, algum, que você pode considerar a série e informações externas, tá? Por exemplo, sei lá, essa série aí do valor da Apple, qual seria a informação externa que poderia influenciar? A gente pode ter algum indicador aí a boa parte dos componentes é feito lá na China, né? Vamos supor que tem algum indicador lá da China que influencia o setor industrial de lá. Aí você pode utilizar esse indicador como sendo outro input para o modelo preditivo para ajudar na decisão. Porque um esquema como esse daqui, ó, essa queda, quem estava aplicando o modelo até aqui, ó, estava feliz, né? A gente ia prever, por exemplo, aqui, ó, que o valor seria esse daqui. Só que o que aconteceu, ó, o valor foi lá embaixo, né? Que a gente cometeu um erro grande porque houve um fator externo que a gente não conseguiu, a gente não estava considerando, né? Na série. E ele começou a cair, só que quando ele começou a cair, aí o modelo ele se adapta, ó, entende que está caindo, aí ele se recuperou, ó, aqui ele cometeu um erro porque foi justamente no momento que ele se recuperou, então não tem como ele prever, né, essa mudança repetida, mas assim que ele mudou aqui de horizonte, ó, ele já conseguiu se adaptar e a gente conseguiu fazer uma previsão, ó, quase igual o valor real de hoje, que era 293. Interessante, bem interessante. Até eu me surpreendi. Eu não tinha feito esse teste, não, viu? Eu não rodei e fui olhar aqui para ver se a gente ia conseguir um resultado bom, não. Eu achava até que a gente ia passar, era longe. Principalmente nessa época, né? Que está muito instável por causa da pandemia. A gente acabou acertando aí. Dúvidas? É, tranquilo, né? Pois. Beleza. Aí na sexta-feira a gente pode fazer mais alguns testes, tá? Eu vou baixar algumas. Eu não queria ver logo o último modelo, não, porque a gente está acumulando já alguns modelos. Era bom a gente na sexta-feira dar uma revisada em todos os modelos, fazer alguns testes, tá? Para a gente não avançar tão rápido. A gente está no começo de maio ainda, a gente tem esse mês todo e o próximo, teoricamente, né? Dá para a gente segurar um pouquinho aí para dar para brincar mais. Tem até uma forma da gente conseguir os dados em tempo real. A gente pode criar aqui dentro do Colab
A gente pode criar um códigozinho que a gente diz só o código da ação que a gente quer monitorar, diz quantos períodos a gente quer puxar, e quando a gente executa, ele já atualiza automaticamente. A gente pode criar um documento e todo dia a gente entra lá, bota para rodar, eu vou aqui no runtime, o run all, né, rodar todos, e ele atualiza e já faz a nova previsão do dia, e aí sim, quem gosta de day trade aí pode fazer um esquema automático. Já faz todas as previsões e você vai tomando as decisões, né? Pois